Que olha o que você tá trancando. Olha bem o que você tá trancando, Capricórnio. Tá? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Tabi e hoje eu vou tirar as energias do tarô pro signo de Capricórnio. Eu tô fazendo essa leitura em fevereiro de 2026, mas se a qualquer momento essa energia ressoar com você, aproveita, pega ela e usa aí pro seu desenvolvimento. Já vamos tirar aqui qual é o tema que o universo quer falar com o signo de Capricórnio. E já saiu. Capricórnio. Saiu a torre. Capricórnio, você está num momento de introspecção. Segundo a torre aqui, essa torre me fala um pouco de que você... me veio intuitivamente que essa torre fala de você estar num momento mais introspectivo da sua vida. E... porque você está passando por um momento de desafio pessoal mesmo. E aí você resolveu encarar esse desafio de uma forma mais solitária, vamos botar assim. Eu vou tirar agora os arcanos maiores para a gente entender melhor o que esse desafio, o que esse tarô está querendo dizer sobre esse tema. Isso mesmo, caíram duas cartas. Você está buscando uma resposta e você está buscando através de introspecção. Caíram duas cartas que falam sobre introspecção, que é o eremita e a sacerdotisa. O eremita e a sacerdotisa. Eu tô falando sacerdotisa? E a sacerdotisa. São duas cartas que falam sobre introspecção. Mas nesse caso o eremita está buscando realmente uma resposta. E a sacerdotisa, ela está buscando também... intuitivamente, ela está observando. Então você está num momento analítico, introspectivo, para você encontrar, desvendar os motivos de por que você está passando por esse obstáculo e como que você perpassa esse desafio, esse obstáculo da sua vida nesse momento. Interessante isso. Eu vou tirar aqui os arcanos menores para contar mais detalhes disso pra gente. Mas é interessante, Capricórnio, que assim, às vezes realmente a gente precisa pausar o que a gente está fazendo pra tentar entender mesmo assim o que a vida tá pedindo da gente, em quem que a gente tá confiando. Eu também passei um momento muito introspectivo da minha vida e eu também pensei que era melhor me isolar. Então a gente tem que ter um pouco de discernimento mesmo para saber quando é o momento de calar, quando é o momento de observar, quando é o momento de intuir, quando é o momento de perguntar, quando é o momento de ir para fora e o momento de ir para dentro. Porque por mais que seja um momento desafiador, a gente tem que ter muito cuidado com o isolamento também, para que não vire... Eu até falei isso, acho que num outro vídeo, se não foi num outro vídeo, foi numa consulta, mas eu falei isso essa semana, que existem dois tipos aí, né, que é a solidão e a solitude. Em inglês são até palavras diferentes, alone e lonely, né? Em português elas são bem parecidas, porque são coisas diferentes. Uma coisa é você ser uma pessoa sozinha e você viver bem com isso. Isso acontece e assim, as pessoas ficam, ai, como que você vive bem tão bem sozinho? Ah, eu não ligo. Isso é um ponto. Essa é a solitude, você fica bem sozinho. Outra coisa é a solidão. Cara, me isolei tanto do meu problema, pensando nas soluções, montando estratégias e não confiando em ninguém, porque eu já quebrei tanta cara, que hoje eu prefiro ficar sozinho, mas não é que eu goste, às vezes eu sinto falta. Então isso aí já começa a caminhar para uma solidão, sabe? É uma solitude caminhando para uma solidão. Você está passando por um momento difícil mesmo, com esses 5 de paus que tem aqui, e aí fala que é no teu campo emocional, né? Porque acontece, esse valete de paus aqui, ele é da pá virada. Nesse teu caso aí, você saiu chegando com uma velocidade, uma vontade, uma coisa, sabe, querendo botar fogo em tudo e tomou um balde de água fria. Agora você tá tentando entender o que aconteceu, porque tava tudo bem, do nada o negócio virou. Eu vou tirar aqui o tarô de Maria Mulambo, pra ela finalizar, dar um conselho, dar aqui os pitacos dela. Mas... não adianta você querer ficar sozinho ou sozinha porque uma coisa não deu certo, porque você foi com muita sede, a parte não aconteceu. Ficam as lições aprendidas, né? Relacionamento é assim, tem hora que dá certo, tem hora que dá errado, né?
Às vezes a gente acha que o outro tá super afim e não tá. Igual aquele filme do 500 Dias com Ela, né? Que o cara tava super afim da menina, que ele projetou na cabeça dele, e ela tava só preocupada em alinhar a franja, né? Esse filme é ótimo. Quem não assistiu, recomendo. Mais o quê? Mais o quê? Então, nossa, eu puxei 3 cartas, porque as 2 primeiras que caíram eu falei, ué, será que é isso mesmo? Porque olha o que caiu pra você, Capricórnio, ó. Moedas, riqueza, caminhos abertos e em casa. Então, o que tá dizendo aqui? As energias, elas não caminham de forma separada. A gente tende a separar. Ah, eu tô falando de amor, eu tô falando de dinheiro, eu tô falando de saúde. Mas temos essas caixas que a gente vai falando, mas essas caixas fazem parte de um todo, que é o todo meu aqui, né? Eu separo, mas no fundo, se eu não tô bem de saúde, isso afeta o meu outro emocional afeta o meu financeiro, e assim a banda toca, né? Então essa parte aqui emocional tua também tava travando, ó, isso aqui, que era o cash de chegar na sua vida. Parece que isso acontece muito, um relacionamento daquelas pessoas que são assim mega controladoras, rígidas, e a pessoa quer ser a provedora e você não pode às vezes trabalhar. Eu tô falando isso baseado em casos que eu já conheço. Então isso aqui tava travado. A partir do momento que essa relação fica um pouco estranha, olha o que acontece. Os seus caminhos voltam a abrir. Seus caminhos voltam a abrir. E aí, como ponto... Nossa, chegou a me arrepiar. Mas a partir disso, tem alguém, uma pessoa específica, ou algumas pessoas específicas, que essa mensagem vai chegar. Entenda. Isso que você está tentando entender é um desbloqueio. E aí você finalmente vai se reencontrar. Esse em casa aqui é um conforto. Você vai lembrar quem você era antes disso tudo. Porque vai desbloquear a energia. Então, assim, dói esse desbloqueio energético. A gente, enquanto ser humano, a gente tem muita dificuldade de entender determinados cortes, determinados, como vou dizer, baques, assim, tipo, tava tudo tão bem. E aí depois você vai olhar pra trás e você vai falar assim, não tava tudo tão bem. Eu entendi os sinais errados. E aí veio a vida, a espiritualidade, vieram outros fatores e romperam com isso. Mas romper não é ruim. Romper é abrir espaço para o novo. Sabe? É igual aquela carta quando cai, não caiu nesse jogo, mas a carta da morte, que pro novo nascer, alguma coisa tem que morrer. Então, assim, eu não tô falando pra você deixar morrer essa situação, porque não pede isso aqui. Mas tá dizendo o seguinte, esse impacto que você sofreu, essa coisa que ficou esquisita, esse sentimento que você tem agora, tá bloqueando um caminho que você tinha de prosperidade. E aí pode ter sido a situação, a pessoa, ou a tua energia agora de ficar remoendo essa situação. Então deixa a coisa rolar um pouco, solta sabe, essa ruminação desse acontecimento, dessa situação esquisita. Deixa o negócio fluir. A hora que a pessoa tiver que voltar, ou se não tiver que voltar, vai acontecer. E segue o seu caminho, porque isso vai liberar o caminho. E aí lá na frente, quando você se sentir novamente confortável, quando você for você mesmo, você mesma de novo, você se reconhecer de novo, você olhar e falar assim, nossa, agora eu voltei, que eu tava completamente diferente. Se essa pessoa quiser voltar, aí você pensa. Se você quiser conversar com essa pessoa, se você entender o que aconteceu e quiser botar em pratos limpos, é outro departamento. O que não dá é pra você ficar segurando essa energia. O tarô aqui tá sendo bem claro. Não é se isolando, não é pensando e repensando e repensando e repensando que deu errado, que você vai resolver isso. Você precisa focar e liberar essa energia para abrir os caminhos, porque olha o que você tá trancando. Olha bem o que você tá trancando, Capricórnio, tá?
é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Me conta se ressoou com você. Deixe seu like, deixa aí seu comentário, me segue, se inscreve, manda pra quem for. E eu realmente espero, Capricórnio, que você se resolva e que você não se isole. Porque a gente vive num mundo de isolamento. É tudo rede social, tudo telefone. A gente conversa com pessoas pelo telefone, a gente nem sabe mais quem tá do outro lado da tela. A gente tenta conversar e manter um contato, mas tem gente que a gente nunca vai ver, né? Que a gente nunca vai ter contato, que é sempre pela tela do celular. E a gente tá cada vez mais isolado sem pedir por isso. E quando você tem uma situação que você faz isso porque você quer, aí você tá se trancando mais ainda. Então vai pro mundo, vai conhecer gente, vai fazer suas coisas, vai liberar esse fluxo de energia, conhecer gente nova, conhecer coisas novas. Tem tanta coisa boa acontecendo lá fora, assim como tem coisa ruim, mas vamos focar nas coisas boas. Que se trancar não vai te fazer melhor, né? E é isso, eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima leitura. Tchau, tchau.